Escolha o tema do vídeo: animação, analog horror, filmes, variedades. Ok, vamos começar. Hello Kitty, criada pela Sanrio, possui inúmeros amiguinhos, sem contar outros mascotes que fazem parte desse universo fofo e mágico. My Melody, Kuromi, Cinnamon Roll, Pompom Purim, Dear Daniel e Sambo e Hannah. Você já deve ter notado logo de cara que tem algo bem errado com o design desses dois. E não penso que eles escaparam de grandes polêmicas e saíram dessa ilesos, porque esse é justamente o motivo desse vídeo existir. Falaremos hoje desses dois mascotes que trouxeram uma baita dor de cabeça para Sanrio, afinal a popularidade deles virou uma faca de dois gumes. O racismo é evidente, uma caricatura tão bizarra e uma representação tão escrota de pessoas negras que talvez você pense que eles são muito antigos, de quando era muito normalizado essa representação distorcida e visto como algo bem comum. Mas é aí que você se engana, porque a dupla de irmãos surgiu pela primeira vez em 1986. Pois é, a turminha da Hello Kitty e o universo Sanrio no geral tiveram que se livrar de muita coisa, varrer muito bem pra debaixo do tapete, mesmo com suas mensagens fofas sobre amor, respeito e amizade. Mais pra frente desse vídeo, eu vou trazer declarações dos responsáveis da Sanrio na época e vocês vão ver o absurdo, é muito insano. Sem contar os slogans usados no marketing, que falavam sobre como Sambo, quando sentia fome, subia muito rápido na árvore pra pegar coco e... é complicado. Infelizmente, esse vídeo vai ter poucas imagens dos dois, justamente porque existem pouquíssimos resquícios de artes promocionais e produtos licenciados. Eles basicamente se tornaram uma raridade hoje em dia, eles querem que você esqueça disso, mas eu não. Por isso, eu vou contar toda a história, a polêmica, os danos sofridos pela Sanrio e os esforços para amenizar isso. Antes que apareçam pessoas dizendo que isso é mimimi, vamos explicar de uma forma que até um bebê seria capaz de entender. Essa é uma arte racista de uma pessoa negra, e essa é uma arte respeitosa e totalmente de acordo com a realidade. E quando colocamos Sambo do lado dessas duas imagens, com qual que ele mais se parece? Pois é. Em 1986, a Sanrio decidiu lançar dois novos personagens, Sambo e Hannah. Eles estrearam na revista Strawberry News, acompanhados de um terceiro mascote, Bibimba. Para promover a novidade, a empresa até colocou à venda chocolates com o rosto dos personagens no Dia dos Namorados daquele ano. Ficar quieto era uma opção também, sabe? Dava pra ter feito isso. Então, os caras realmente estavam em outra realidade. Meu Deus do céu. É o tipo de coisa que hoje em dia você olha e pensa, nem ferrando. E na verdade, na época, boa parte do mundo já tinha essa percepção. Exceto talvez a Espanha, porque eles criaram conguitos, né? Mas o Japão estava alheio no próprio mundo deles, onde o racismo, pelo jeito, nem era algo discutido ou sequer levado em conta. O que não muda nada, porque ainda foi feio demais. O problema é que a inspiração por trás desses personagens já era bem complicada. Ela veio do livro infantil The Story of Little Black Sambo. Essa obra, apesar de ser considerada clássica no Japão, já carregava uma longa história de estereótipos racistas no ocidente. Publicado em outubro de 1899, o livro infantil britânico The Story of Little Black Sambo foi escrito e ilustrado pela escocesa Ellen Bannerman. Olhando para essas ilustrações do livro, você claramente nota o preconceito e o estereótipo escancarado. Durante mais de meio século, a obra foi um dos favoritos das crianças. Naquele contexto, os críticos chegaram a destacar o livro como inovador. Afinal, Bannerman apresentava um dos primeiros protagonistas negros da literatura infantil. Muitos chegaram a ver a obra como algo muito positivo, principalmente quando comparada com outros livros da mesma época. Mas, a partir da metade do século XX, a percepção mudou drasticamente. A obra passou a ser acusada de racismo, tanto pelo uso de nomes considerados insultos, quanto pelo estilo das ilustrações originais que reforçavam caricaturas ofensivas. Será que isso te lembra de alguma coisa? Te faz pensar em algo? No Japão, no entanto, a polêmica nem pegava, e a Sanrio viu os personagens apenas como mascotes kawaii, e no começo deu certo.
Sambo e Hana caíram no gosto do público japonês, ganharam destaque em revistas, capas, mercadorias e até tiveram a produção de um OVA. Essa produção foi cogitada lá em 1988, mas foi justamente nesse mesmo ano que a situação virou de ponta cabeça. Em julho de 1988, o Washington Post publicou uma matéria denunciando a popularidade das caricaturas racistas no Japão, incluindo Sambo, Hana e Bibimba. A reação internacional foi imediata. Críticas, protestos e uma onda de indignação. A Sanrio, no primeiro momento, tentou se defender. Porta-vozes da empresa diziam que os personagens eram inocentes, criados para serem fofos e que as crianças não viam problema algum, mas é claro que não adiantou. A pressão foi tão grande que a companhia foi obrigada a recolher todos os produtos das lojas, cerca de 3 mil no Japão, num prejuízo de aproximadamente 15 milhões de dólares. E não parou por aí, a crise foi tão séria que Hon Wakabayashi, ou então o diretor nacional da Liga dos Cidadãos Nipo-Americanos, começou a receber ligações furiosas de cidadãos negros lá dos Estados Unidos, incluindo uma ameaça de circular caricaturas japonesas racistas como retaliação. Depois de tantas ligações ameaçadoras, Wakabayashi ligou para Sanrio para contar o que estava acontecendo. Para sua surpresa, a Sanrio respondeu de uma forma inimaginavelmente rápida. A Sanrio mostrou muita preocupação, ela precisou tomar atitudes inéditas, suspendeu outros personagens problemáticos da época, como o próprio Bibimba, e iniciou uma parceria inesperada com líderes de direitos civis descendentes de japoneses que viviam nos Estados Unidos, buscando reparar os danos. Um festival do Dia das Crianças aconteceu naquele outono na Universidade Loyola Marymount, na Califórnia, para compartilhar a cultura japonesa com crianças negras e, ao mesmo tempo, abordar o problema da ignorância cultural por meio de atividades com a comunidade negra. A Sanrio alegou que desconhecia as implicações racistas de Sambo e Hana, publicando uma série de 6 partes no Strawberry News para ensinar os jovens japoneses sobre a diversidade étnica nos Estados Unidos. Mais tarde, executivos da Sanrio convidaram várias crianças negras para o Japão como parte do seu programa Pequenos Embaixadores e ofereceram a doação de 257 mil dólares em brinquedos para crianças pobres de São Francisco, como forma de pedido de desculpas. No fim, os planos para um OVA foram abandonados e Sambo e Hana desapareceram para sempre do catálogo oficial da empresa. Até hoje, a Sanrio evita mencionar esses personagens em livros e coleções que celebram sua história. É como se eles nunca tivessem existido. Agora eu vou ler para vocês o artigo do Washington Post bem rapidinho e resumido, só para vocês entenderem como foi que aconteceu tudo isso. Publicado em 1988, o título é Velhos estereótipos negros encontram uma vida nova no Japão. Através do Pacífico como mascote de uma linha de brinquedos e roupas de praia japonesas de grande sucesso, Sambo e outras representações estereotipadas de negros, algumas com lábios grotescamente grandes e dialeto étnico, se tornaram uma espécie de moda aqui neste verão, em uma aparente tentativa de internacionalização que deu muito errado. Os responsáveis pelo marketing dos produtos dizem que não há intenção de ofender os negros. Abre aspas. Ninguém no Japão considera isso racista. Fecha aspas. Disse Kenichiro Ide, porta-voz da Sanrio. Em vez disso, ele afirmou que deve ser visto como humorístico e amigável. Os consumidores japoneses, segundo ele, aproveitam com boa vontade. Entre os itens lançados pela Sanrio está um pano de praia com Sambo e sua irmã, Hana, ambos com rostos muito negros e olhos redondos e brancos. Sob Sambo está escrito, abre aspas, quando estou com fome, nada me para. Estarei subindo em uma palmeira para pegar cocos antes que você conte até 3. O porta-voz Ide disse que ambas as linhas são populares entre as crianças que aproveitam com boa vontade. Elas não crescerão para se tornarem racistas. Você está assistindo Zoot. Não perca, na próxima segunda-feira, um vídeo inédito sobre Daria, a animação atemporal da MTV, que marcou uma geração e continua incrível até hoje. Só aqui, na Zoot. Continue assistindo Zoot.
E esse foi o fim do artigo, bem resumido, é claro. Não que os Estados Unidos seja o exemplo número 1 de combate ao racismo, né? Muito pelo contrário, mas ainda assim é bizarro ver como o Japão, que hoje em dia ainda é bem racista, vivia em uma bolha totalmente isolada do resto do mundo na época, ao ponto de, sei lá, 99% da população ter esse tipo de visão. Hoje em dia, vemos esforços, ainda que pequenos, para ajustarem suas representações. Afinal, saltamos de personagens assim para personagens assim em animes. E sobre o Sambo e a Hana, por incrível que pareça, eu realmente acredito que eles não pensaram que estavam sendo maldosos ou fizeram eles para rirem sobre como eram animalescos. Eles só foram extremamente ignorantes e racistas no automático, com a visão corrompida que para eles já era bem comum. E então, criaram essas caricaturas que para eles eram fofas e para nós um absurdo. E você, já sabia dessa história envolvendo o Sambo e a Hana? Conhece mais alguma criação desse tipo? Se sim, já deixa aí nos comentários. Eu sou o Zut e esse foi o vídeo de hoje. Caso tenha gostado, deixa seu like. Se não for inscrito ainda, se inscreva para ajudar o canal e até a próxima. A gente se vê.